E aí? Vamos voltar? Já descansou? Já tomou sua água? Agora a gente vai ver que esses fungos, eles podem atuar decompondo matéria orgânica, ou eles podem atuar como parasitas, sobrevivendo a partir da alimentação de matéria orgânica viva. Esses dois grupos de fungos podem ser classificados em fungos filamentosos ou carnosos. Nesse caso, eles são multicelulares. Eles podem ser fungos leveduriformes, que são as leveduras. Nesse caso, eles são unicelulares. E a gente tem uma terceira classe de fungos, que são chamados de fungos dimórficos, que alteram entre as formas de uni e multicelulares, de acordo com a disponibilidade de nutrientes, de acordo com o ambiente. Então, aqui a gente tem um fungo multicelular, que nesse caso é chamado de fungo filamentoso ou fungo carnoso. A gente tem os unicelulares, que são as leveduras, e a gente tem os dimórficos, que alternam entre unicelulares e multicelulares. Os fungos filamentosos e os fungos carnosos. Aqui a gente tem os fungos carnosos. Esse fungo, olha o tamanho desse fungo. Aqui ó, são as pessoas e o tamanho da estrutura desse fungo. Hudson, todo fungo pode alcançar, todo cogumelo pode alcançar essas proporções? Não. Algumas famílias de cogumelos podem alcançar essas proporções enormes. Qual é a dificuldade? A dificuldade é ele estar num ambiente que suporte ao tamanho da sua massa e seja protegido, né, para não ser predado, para não ser derrubado, para não ser queimado. Então, os fungos filamentosos, eles possuem filamentos longos e células conectadas. Esses filamentos são denominados de hifas. Então, essa estrutura aqui, ó, é uma hifa, ok? Essa estrutura alongada, multicelular, é chamado de hifas. E podem crescer a proporções imensas, formando pequenos cogumelos ou até enormes cogumelos, dependendo da espécie do cogumelo e do ambiente em que ele está inserido. Então, aqui a gente tem a estrutura de um cogumelo. A região completa do cogumelo é chamado de hifa. Então, anotem aí, hifa. Organização multicelular de um fungo, que podem ser divididos em duas partes: hifas aéreas, estrutura reprodutiva, e hifas vegetativas, estrutura nutritiva. Ponto. Vejam que só as hifas vegetativas também podem ser chamadas de micélio, tá? Essa região aqui, ó, onde há a obtenção de nutrientes pelo fungo. Então, a gente tem duas partes: a região aérea do fungo, que é essa parte, essa região aqui superior, que é chamada de chapéu, a gente vai ver daqui a pouco, onde estão os esporos dos fungos, onde os fungos produzem seus esporos para sua reprodução. E a gente tem a hifa vegetativa, ou o micélio, que é a parte do fungo responsável pela obtenção dos nutrientes. É aqui que vai haver a digestão externa do material orgânico na natureza ou no ser vivo. E aí, a partir dessa região da hifa vegetativa ou micélio, que há a captação de nutrientes para o crescimento do fungo. Então, aqui a gente tem um fungo carnoso. Olha que fungo lindo. Tá vendo? Esse aqui é o cogumelo lá do Mario Bros, lembra? Não sei se vocês chegaram a jogar Mario Bros, mas tem o Toad, é um dos personagens do videogame, que é esse cogumelo com esses pontinhos, esse cogumelo com chapéu vermelho, esses pontinhos brancos. Esse cogumelo é extremamente venenoso, ele é muito venenoso, tá? Por isso que ele é tão colorido assim, ó. Na natureza, esses elementos que chamam muito a atenção é um alerta para os animais, para mostrar: não se meta comigo que eu sou muito venenoso, tá? Então aqui ele está num jardim, a gente vê lá atrás
um muro vivo, né, um arbusto, e aqui um jardim. Aqui a gente tem a estrutura de um fungo carnoso. Primeira parte é o chapéu ou píleo, né, a região aérea do fungo que é responsável pela sua reprodução, pela produção dos seus esporos reprodutores. Na parte inferior do chapéu, nós temos lâminas, que são essas faixas aqui, ó. Tubos ou poros podem estar presentes também aqui na parte de baixo do chapéu. Agulhas ou dentes, que são umas farpas, né, para proteção do cogumelo. E pregas ou pseudolâminas também são possibilidades de organização dessa parte inferior do chapéu, para que haja a proteção dos esporos produzidos pela região aérea. Essa região aqui, ó, é chamada de anel. Esse anel nada mais é do que uma parte deixada para trás do chapéu quando o cogumelo cresceu. Por baixo do chapéu a gente tem uma estrutura que é chamada de véu. Esse véu recobre a parte inferior do chapéu, protegendo essa região. Quando o cogumelo cresce, ele vai deixando para trás os véus. A gente tem essa estrutura, o véu aqui no anel. Esse véu ele não está presente em todos os cogumelos. Aqui a gente vê perfeitamente o véu aqui, ó, o anel, perdão, a parte do véu que foi deixada associada ao pé ou estirpe durante o crescimento. Então esse anel aqui era um véu, uma membrana que recobria a parte inferior do chapéu. Conforme o chapéu cresce, essa parte inferior ela é deixada para trás, associada ao pé ou estirpe. O pé e o estirpe é o tronco do cogumelo, vamos dizer assim, né? É a haste que sustenta a parte superior do cogumelo. No pé ou estirpe nós temos a volva, tá? Que também é um véu deixado para trás para proteger a base do cogumelo. E aqui a gente tem o micélio, que é a parte nutritiva, né? É a região do cogumelo que vai obter os nutrientes para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Eu trouxe um vídeo, um time-lapse, que eu acho que chama assim, de vários cogumelos crescendo, para a gente avaliar os seus crescimentos. Deixa eu baixar o volume aqui. Olha só como o véu desse cogumelo é diferenciado, ó. O chapéu ele vai crescendo e deixando esse véu, parece uma arte. Olha esse chapéu que é separado. Esse daqui é um fungo que não é um fungo filamentoso, não é um fungo carnoso, né? Aqui a gente tem novamente o fungo carnoso crescendo com esse véu diferenciado que forma uma rede, parece uma malhadeira, uma rede de pesca, né? Aqui a gente vê o anel. Esses cogumelos aqui, eles não têm anel, só tem o chapéu e o pé. Aqueles lá, a orelha de pau, tem uma forma diferenciada, né, do chapéu e do pé. Aqui todos esses fungos carnosos crescendo, e alguns deles, ó, não deixam o anel para trás. Aqui é aquele cogumelo que a gente viu lá, o Toad. É o do chapéu vermelho com esses pontinhos brancos. Aqui a gente viu lá o véu sendo deixado para trás para formar o anel. Olha só, então a gente tem vários tipos de cogumelos, vários tipos de fungos carnosos, e eles têm uma estrutura comum, que é esse chapéu, o pé, né, a volva e o micélio. Aqui a gente vai conseguir ver, ó, o véu sendo deixado para trás, que vai virar anel mais tarde. Então esses fungos, eles estão vendo na natureza, eles estão se alimentando de matéria viva, matéria orgânica em decomposição, não de matéria viva. Então na natureza eles têm funções muito importantes de redistribuição de nitrogênio, de fixação de carbono, uma série de outros átomos que devem ser disponibilizados novamente na natureza
para serem reutilizados por outros organismos vivos. Então a gente viu a estrutura dos fungos carnosos: chapéu, anel, pé, vulva e micélio. A gente agora vai ver os fungos filamentosos, a estrutura de fungos multicelulares microscópicos. Aqui a gente tem um diagrama, né, uma figura desses elementos. A parte de baixo é chamada de hifa vegetativa. Aqui a gente tem, ó, abaixo do que? Subsuperfície, abaixo da superfície. É chamada de hifa vegetativa. A partir daqui, os fungos filamentosos vão obter seus nutrientes. A partir do solo, imaginemos que aqui nessa linha existe o solo. A gente tem as hifas aéreas. Nessas hifas aéreas, a gente vai ter uma região específica chamada de conidióforo. Conidióforo por quê? Porque é a região formadora de esporos. Como é o nome dos esporos dos fungos filamentosos? Conídeos. Esses esporos eles são liberados no ambiente, passam por um processo de germinação, que é a formação de hifas, e desenvolvem novos fungos filamentosos. Percebam o seguinte: a reprodução dos fungos se dá de forma assexuada, por meio de produção de esporos, chamados de conídeos. Tudo bem? Então, quando um fungo libera um conídeo, esse conídeo contém a mesma informação genética do fungo que originou o esporo, o conídeo. Então, o fungo que vai servir de elemento reprodutivo, né, o novo fungo, tem o material genético idêntico ao fungo anterior. Então, nós temos aqui a formação de clones, um fungo original dando origem a diversas cópias de si mesmo, porque não há troca de material genético a partir da reprodução utilizando esporos. Ok? Novamente, então, os fungos filamentosos têm a parte da subsuperfície, são chamados de hifas vegetativas, com função de nutrição. As hifas aéreas, que contêm os conidióforos. O que é o conidióforo? Exatamente, a região que produz os conídeos ou os esporos dos fungos filamentosos. Então, aqui aquele pão embolorado que nós temos lá na nossa casa, a gente esqueceu o pão dentro do saco de papel. Fomos na padaria, comprei 10 pães, comemos só 8, enrolei para comer mais tarde 2 pães, esqueci lá 3 semanas, 4 semanas. Quando a gente vai olhar, esse pão ele está coberto de fungo. Esse fungo, esse bolor que nós chamamos, é um exemplo de fungo filamentoso. É um fungo microscópio unicelular. O que a gente está vendo aqui, ó, essa estrutura macroscópica que a gente vê aqui, é uma comunidade, né? Existe uma região toda de fungos, mas o seu elemento fundamental, ó, é microscópico. A gente está vendo aqui. Essa região, essas regiões mais escuras, ó, é onde o fungo ele já alcançou a sua maturidade reprodutiva. Então ele está produzindo esporos aqui. Então é muito comum. O que a gente faz? Deixei o pão de forma lá 2 semanas, fui fazer aquele sanduíche na madrugada e vi que ele já estava começando a fazer um bolor na ponta, né? Na ponta do pão já tem um bolor. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui e comer o resto que tá normal. O que aconteceu? Aquele resto que você está vendo aqui, ó, essa região que você está vendo aqui é onde o fungo já se desenvolveu, mas ele já produziu a parte do conidióforo, produziu o conídeo e já liberou o conídeo. Então essa região que você está achando que está normal já tem conídeos, tá? Eles só não se desenvolveram o suficiente para você ver, mas eles já estão lá se multiplicando.
Então a proliferação dos fungos ele é bastante lenta, por isso que você vê primeiro essa região, depois você vê aqui o fungo se alastrando, mas a parte de contaminação já é bastante ampla. Como o conídeo é um elemento muito pequenininho, qualquer movimentação no saco de pão, qualquer vento que ele esteja exposto, já é suficiente para que o conídeo se desprenda do conidióforo e circule para outras regiões do ambiente, né, da matéria onde eles estão cobrindo. Então a próxima vez que você for comer aquele pão que começou a ficar embolorado, você não sabe, vai cortar só a ponta do pão que está com o bolor que você já viu e comeu o resto, saiba que naquele resto existem os conídeos, existem os esporos. Ah, professor, o bolor ele é patogênico? A maioria deles não é. A maioria deles não é. Mas existe alguns que são, tudo bem? Então, na dúvida, o pão ficou embolorado, jogue fora, compre outro pão. 3 horas da manhã está com fome, deixa o pão para lá, vai comer uma bolacha, vai comer um miojo, tá? Evite essa ingestão de micro-organismos de forma inadequada. Os fungos filamentosos ainda podem ser classificados em 2 tipos. Os fungos que são septados, com hifas septadas, e os fungos com hifas cenocíticas. Isso significa o quê? Os fungos septados resistem delimitações, regiões que dividem as células que estão contidas nessa hifa. Essas delimitações são chamadas de septo. Então a gente tem o septo nasal, não é isso? Septo nasal, perdão por ter batido no microfone. O septo nasal, ele divide a narina direita da narina esquerda, tudo bem? A laranja também, a tangerina, o limão, essas frutas que quando você descasca, elas estão divididas em gomos, não é isso? Cada gomo é dividido por um septo. Então os septos são estruturas, são membranas que separam, que dividem as estruturas. As hifas, quando tem hifas que separem a estrutura das células, são chamadas de hifas septadas. Aqui em A, hifas septadas com paredes cruzadas, ou septos, dividindo as hifas em unidades do tipo célula. Então aqui a gente vai ver que existem células com 2 núcleos aqui, ó, mas esse septo faz a divisão entre esses diferentes elementos celulares dentro da hifa. As hifas cenocíticas não existe essa divisão. Todas as células que contêm as hifas estão contidas, na verdade, nas hifas cenocíticas, elas estão interligadas. Então não há membrana separando essas células. A estrutura toda da hifa está interligada. Então vários núcleos, ó, estão interligados a partir do material citoplasmático das células. Existe a membrana externa, uma membrana celular aqui, ó, por fora, mas internamente não há essa separação por meio de septos. Aqui a gente tem a parede celular também. Além das bactérias, os fungos também têm parede celular. Nas bactérias, as paredes celulares são formadas por peptidoglicano, com a grande camada de peptidoglicano nas grãs positivas, ou por uma membrana externa e uma pequena camada de peptidoglicano nas grãs negativas. Nos fungos, a parede celular é formada basicamente por celulose, um carboidrato, tá? Aquele carboidrato encontrado nos vegetais. A parede celular dos fungos é basicamente formada por uma rede de celulose entremeada que protege a membrana das células fúngicas, né, das células do fungo. Quando essas células estão aglomeradas, aqui como são
como é um fungo filamentoso, a gente viu que ele é multicelular. Mas, Hudson, como é que ele pode ser multicelular se não existe uma separação entre as células? Porque cada núcleo desse aqui, ó, representa uma célula que foi fundida a hifa cenocítica. Então, as hifas septadas são aquelas que contêm os septos, separando a hifa em unidades celulares, e as hifas cenocíticas não contêm septos. Ó. A hifa cenocítica não contém septo, fazendo com que haja a interligação de todos os núcleos através do citoplasma celular. Aqui em C, a gente vê a reprodução dos fungos. Como é que é o nome do esporo do fungo? Conídeo, perfeito. E qual é a região do fungo que produz o conídeo? Exatamente, o conidióforo. Então, o conidióforo, a hifa cresceu, alcançou a sua idade reprodutiva, começou a produzir conidióforos, os conidióforos produzindo os conídeos, e os conídeos foram liberados no ambiente. Novamente, os poros são estruturas minúsculas, microestruturas. Eles podem ser levados por ventos, eles podem ser levados por contato com animais, eles podem ser levados suspensos por movimentação. Esse esporo entrou no ar, ele flutuou até alcançar uma outra parte da estrutura em que a hifa original estava, ou outra parte, outro pão. Então imagina lá que você acabou de comprar o seu pão de forma para fazer seus sanduíches. Fez 5 sanduíches, comeu 5 sanduíches com seus familiares, ainda sobrou pão de forma lá. O que você fez? Colocou na geladeira para diminuir o metabolismo dos fungos e evitar com que eles crescessem rápido? Não, porque o pão fica duro, fica seco, fica ruim, Ruth. Eu não gosto de colocar ele na geladeira. Deixei ele lá no armário. 2 dias, 3 dias depois, estava fazendo trabalho de micro, de madrugada, me deu uma fome e lembrei do pão de forma lá no armário. Quando você tira ele do armário, você pega ele, você já balança a hifa, e os conídeos que estavam produzidos lá nos conidióforos já são espalhados pelo resto do pão. Se essa hifa cresceu o suficiente para se tornar visível, você já consegue identificar o bolor. Caso ela ainda esteja crescendo, ainda não tenha alcançado a quantidade de hifa suficiente para se tornar visível, você vai comê-la lá, vai esquentar ou não, vai colocar o queijo, presunto, a maionese, vai comer o sanduíche sem preocupação com isso. Caso já tenha crescido, você já consiga ver, é porque ela já chegou na fase reprodutiva, já produziu esporos, e esses esporos já foram, já contaminaram os outros pães dentro do pacote. Como é que acontece? Primeiro o esporo é liberado, ele se associa ao novo substrato, né, onde ele vai se desenvolver. A partir daí há o processo de brotamento, né, crescimento da hifa a partir do esporo, chamado de brotamento. Então há a produção de uma nova hifa utilizando os nutrientes do esporo, até que a hifa tenha produzido as hifas vegetativas para obter a sua própria alimentação a partir da digestão externa. Então aqui é o que a gente consegue ver ao microscópio. Isso aqui, ó, é uma placa de Petri, como vocês já viram, contendo meio saburro, que é um meio específico para fungo. Então os fungos, eles crescem lindamente. Existem fungos muito lindos na natureza, coloridos, rosas, os brancos, eles parecem eles têm essa estrutura de algodão doce, né? Pela consistência das hifas. Então aqui na placa de Petri a gente consegue ver a região onde já há reprodução. Essas partes escuras aqui, ó, são os conidióforos maduros. É a partir daqui que está sendo produzidos conídeos e sendo liberado para o resto da placa. Tá vendo que o fungo aqui, ó, ele já está crescendo por brotamento. Quer dizer que os esporos caíram em outras regiões da placa e a partir daí se desenvolveram, ou a hifa
como um total, utilizando as partes vegetativas e aéreas, estão utilizando o nutriente do meio para se expandirem. Então a gente tem as hifas aéreas, que têm finalidade de reprodução, e as hifas vegetativas, que são aquela subsuperfície. Nesse caso aqui, a superfície não é da terra, não é do solo, é do meio de cultura, né, que são responsáveis pela nutrição. Aqui a gente tem uma imagem mais aproximada, vendo aqui, ó, os conidióforos em escurinho aqui, ó, liberando os conídeos, enquanto aqui mais embaixo, ó, a gente vê, parecem as raízes, que são as hifas vegetativas. Aqui novamente, estruturas das células nas hifas. Uma hifa é uma estrutura de uma célula. Aqui várias células formando uma hifa. Quando a gente tem a separação dessas células dentro da estrutura, a gente diz que as hifas são septadas, lembram? Porque tem os septos. As várias hifas vão formar a parte do talo ou do chapéu de um fungo carnoso. Então a gente tem os fungos filamentosos, que são as estruturas microscópicas, e essas estruturas microscópicas podem se agregar, dando origem aos fungos carnosos, ou elas podem permanecer sem formar as estruturas os fungos carnosos, apenas em suas estruturas microscópicas. Novamente aqui, ó, a gente tem uma hifa cenocítica, né, sem a presença dos septos, e aqui a gente tem os indivíduos haploides, N, por quê? Porque eles são produzidos a partir de células que não têm fusão de gametas, tá? Não sei se eu nem deveria ter entrado nesse assunto, mas já estamos aqui. Então aqui a gente tem as hifas septadas. A estrutura microscópica, olha que fungo mais lindo aqui. Que estrutura é essa daqui? Aqui são produzidos conídeos. Exatamente. São os conidióforos. Não sei se esses daqui são os conídeos, mas parece que sim, ó. Olha os conídeos pequenininhos aqui, ó, sendo liberados. Então os fungos são organismos muito significativos, tanto com finalidade na natureza, já vou terminar, quanto na indústria alimentícia e na indústria farmacoquímica, eu acho, de produção de fármacos e de elementos químicos. Então a gente tem a hifa vegetativa, que é a parte da subsuperfície, né, que a gente viu lá, que obtém nutrientes. Então hifas vegetativas ou micélio é a parte de obtenção dos nutrientes. A gente tem as hifas reprodutivas ou região aérea, que estão envolvidas com a reprodução, tanto nos fungos filamentosos, com a produção dos conídeos lá no conidióforo, quanto a região do chapéu dos fungos carnosos, com a produção de esporos na parte inferior do chapéu. Tudo bem? Então essa parte aérea é responsável pela reprodução dos fungos, reprodução assexuada dos fungos, com a liberação de esporos, assim chamadas porque se projetam acima da superfície sobre o qual o fungo cresce. A superfície que o fungo cresce é chamada de substrato, tá? Então a gente pode ter o substrato, uma madeira, folhas. Tem que ser uma substância orgânica em que o fungo consiga obter os seus nutrientes para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente está falando que o fungo está sobre uma orelha de pau, por exemplo, a orelha de pau, o substrato dela é o tronco em que ela está retirando os nutrientes. Uma micose na pele, o substrato é o nosso tecido epitelial, é dali que ele está retirando, o fungo está retirando seus nutrientes.
Tá? As hifas aéreas frequentemente sustentam os esporos reprodutivos. Então é possível encontrar esporos tanto na região do chapéu, quanto encontrar esporos na região do conidióforo, que são as regiões aéreas responsáveis pela liberação desses esporos para a reprodução dos fungos. A gente deixa para ver morfologia dos fungos depois, ver os fungos leveduriformes, porque até agora a gente viu os fungos multicelulares. Indivíduos formados por um aglomerado de células, sendo elas separadas ou não por septos. Quando a hifa, o corpo do fungo, ele é separado por septos, por membranas, a gente diz que essa hifa ela é septada. Quando a hifa é formada por células, mas não há separação entre elas através das membranas dos septos, a gente diz que essa hifa é uma hifa cenocítica. A gente ainda tem que estudar os fungos unicelulares ou os fungos leveduriformes, e a gente vai estudar os fungos dimórficos, que podem assumir tanto a característica filamentosa quanto a característica unicelular ou leveduriforme. Ok? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Abraço e até a próxima.